Milionário persegue mendigo negro e descobre segredo que mudará sua vida para sempre. Ricardo Alencar sempre viveu cercado de ouro, prata e cristal, um universo onde o luxo respirava a cada esquina, em seus carros caros e festas da alta sociedade. Dono de restaurantes espalhados pela cidade, ele era sinônimo de sucesso. Mas naquela noite quente e abafada, algo bizarro aconteceu bem diante dos seus olhos e ameaçou virar sua vida do avesso. No meio do seu sofisticado salão, com luzes artificiais que brilhavam como estrelas e garçons que se moviam como uma graça calculada, um garoto sujo, magro, com roupas rasgadas e olhar de quem carrega um desespero enorme, foi flagrado roubando comida do buffet. Tiago, o garoto, parecia não ter nem fome. Parecia ter o mundo explodindo dentro dele. Ricardo, chocado, saiu à sua perseguição, a adrenalina batendo forte, o coração apertado como se fosse saltar pela garganta. O menino corria entre as mesas, fugindo do personagem maior que ele. Mas quando Ricardo finalmente segurou seu braço, o que eles encontraram foi um silêncio denso, tão pesado que sufocava. Enquanto segurava Tiago, um detalhe chamou a atenção do milionário. Pendurado no pescoço sujo do garoto, um pingente antigo, delicado, um barato estranho, como se tivesse saído de um baú de família. Ricardo congelou. Aquele pingente pertencia à sua irmã desaparecida, Helena, sumida há anos e enterrada na memória dolorida da família. O nó na garganta apertou. O chão pareceu estalar sob os seus pés. Tiago não era apenas um garoto de rua desesperado. Ele carregava um pedaço do passado que Ricardo tentava esquecer, mas que agora pulsava, vivo e urgente. O desespero do menino parecia uma ponte para o que ele sentia toda vez que pensava em Helena. A perda, a culpa, o vazio. A conversa não saiu naquele instante. Tiago resistia, tremendo, fraco, e Ricardo sentiu um medo gelado tomar conta. Descobriu que o menino estava à beira da morte, lutando contra a tuberculose, com os pulmões tão fracos quanto a esperança de dias melhores. A promessa que Ricardo ouviu de sua irmã, no leito final dela, cuidar daquele garoto, ser um pai quando ninguém mais poderia, ecoava dentro dele. Mas a vida nunca é simples. A morte de Helena deixou um vazio imenso, e logo vieram os problemas. Ameaças do ex-sócio rancoroso de Ricardo, que queria destruir tudo que ele tinha reconstruído, incluindo seu trabalho com a cozinha social. Complicações legais dificultavam qualquer tentativa de garantir a guarda de Tiago. Um embate brutal de poder e vingança. Meio desse caos, uma faísca de esperança. Ricardo voltou seu talento para algo novo. Aulas de culinária para a comunidade vulnerável. Um espaço onde ele e Tiago começaram a reconstruir seus mundos despedaçados. A relação entre os dois, antes tensa e cheia de desconfiança, começou a ganhar vida, timidamente, como um fogo que ressuscita no meio da noite. E agora, enquanto planejavam a tão sonhada viagem ao mar, última vontade da falecida Helena, um escândalo terrível se aproximava. As sombras do ex-sócio ameaçavam explodir e engolir não só a carreira de Ricardo, mas a frágil ligação que os unia. Quem vai vencer essa guerra? O passado que não deixa as pessoas em paz? Ou a esperança que insiste em viver mesmo nos lugares mais escuros? Ricardo vai conseguir salvar o futuro de Tiago? A resposta está por vir. Mas será que ele está pronto para o que vai vir junto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube
removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Tiago estavam de pé em frente à janela do estúdio de culinária que haviam montado com tanto esforço. A luz do sol entrava, criando um padrão dourado sobre o chão. O cheiro dos ingredientes frescos os envolvia, prometendo um futuro novo. Eles conversavam sobre a viagem ao mar, cada plano sonhado como uma bolha de esperança subindo pela garganta. E então tudo mudou da noite para o dia. Um barulho alto ecoou na porta. A porta se abriu com um estrondo, e lá estava ele, Ernesto, o ex-sócio traiçoeiro de Ricardo. Um sorriso cruel dançava em seus lábios, e a presença dele era como uma tempestade que se aproximava, pronta para desabar. Ricardo sentiu um frio na espinha, e Tiago, percebendo a tensão, ficou em silêncio, seu olhar nervoso pulando de um para o outro. Olha quem decide aparecer, o príncipe da alta sociedade. Ernesto debochou, seu tom cortante como uma faca. Eu só queria ver como vocês estão, vivendo esse conto de fadas. Mas, pelo que parece, a vida não é tão doce quanto o bolo que você ensina a fazer. Não é mesmo, Ricardo? Ricardo respirou fundo, sua mão formigando ao lado do corpo. Ele não queria que Tiago visse o medo que estava começando a tomar conta dele. O que você quer, Ernesto? Já não fez o suficiente? Tornou-se a voz dele fria como gelo. Ernesto avançou, seus olhos brilhando com um veneno que só ele conhecia. Ah, quero apenas compartilhar um segredo. Algo que poderá mudar tudo. Aquela guarda de menino de rua? Não vai ser tão fácil quanto você pensa. E quanto à sua irmã, bem, parece que você não foi o único a ter um saco de segredos guardado. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem, uma sensação de desespero começando a se espalhar por todo o seu corpo. Tiago olhou confuso, mas mesmo assim se aproximou de Ricardo, como se o apoio dele pudesse afastar o que havia de mais terrível. Do que você está falando? Ricardo perguntou, com a voz trêmula. Ernesto riu. Era uma risada baixa, cheia de desprezo. Você realmente acha que Helena simplesmente desapareceu? Não, não, meu amigo. Helena não sumiu. Ela foi levada. E quem você acha que a encontrou em sua última hora? Um pequeno segredo que eu guardo. Mas claro, tudo tem seu preço. Uma regra não escrita ditava que diante de cada golpe, a vida continuava. Mas ali, diante de Tiago e daquela revelação, tudo o que Ricardo pensou que sabia sobre o passado começou a desmoronar. O nó na garganta se transformou em uma tempestade. Ele não entendia como isso era possível. Diga-me, Ricardo exigiu, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. O garoto ao seu lado tremia, e tudo o que ele queria era protegê-lo. Mas como fazer isso quando o passado ameaçava engoli-los vivos? Ernesto sorriu, um sorriso que misturava triunfo e sádica satisfação. Eu sei onde ela está, e eu sei o que está em jogo. Pense bem, Ricardo. Se você quer o futuro desse menino, talvez precise aceitar algumas verdades que podem doer. As palavras dele pairaram no ar como um eco, um presságio que selaria o destino. De todos! Então uma explosão de vidro quebrou a tensão, as janelas se estilhaçando. O som daquele barulho irrompeu como um grito. Era caos ao redor deles,
Um grupo de homens encapuzados invadia o estúdio, e os olhos de Tiago se encheram de pânico. Ricardo sentiu um frio horripilante percorrer a espinha, enquanto os gritos e os murmúrios se misturavam em um turbilhão de gritos. O que estava acontecendo? Ele olhou para Tiago, que estava quase paralisado de terror. O futuro deles, o sonho de liberdade e felicidade, estava em jogo agora, como se tudo tivesse mudado em um piscar de olhos. Você vai perder tudo, Ricardo. Antes que você saiba, esses homens vão tomar o que é seu. E você ainda estará procurando por Helena. Ernesto se retirou, deixando um rastro de caos e confusão. E agora? O que Ricardo faria para salvar Tiago? O passado, a verdade e a luta pelo futuro nunca pareciam tão complicados. A resposta, sem dúvida, estava mais perto do que ele pensava. Mas ele estava preparado para enfrentar o que poderia vir a seguir? Os gritos estavam por toda parte. Ricardo olhou em volta, o estúdio de culinária parecia um campo de batalha. Homens encapuzados, com rostos severos e expressões determinadas, se espalhavam como sombras, e o caos parecia engolir tudo ao redor. Tiago tremia ao seu lado, sem saber o que fazer. E a adrenalina pulsava nas veias de Ricardo, uma sensação opressora tomando conta de seu peito. "Fique perto de mim", ele gritou, puxando Tiago para mais perto. Mas a imagem de Ernesto, com seu sorriso cruel, ainda pairava na mente de Ricardo. O ex-sócio tinha algo em mãos, e a verdade sobre Helena estava mais perto de ser descoberta do que ele imaginava. Os homens invadiram o estúdio, alvoroçando o lugar, e ele teve um impulso. "Vamos sair daqui, Tiago", gritou, puxando o garoto pela mão, tentando alcançar a porta. Mas quando em uma fração de segundo, eles estavam quase lá, o mundo se deteve. Um estrondo ressoou, e Ricardo se virou para ver um dos encapuzados, apontando uma arma, a boca cobrindo um sorriso de satisfação. "Tem certeza de que quer sair? Tudo o que você procura está aqui, e eu sei mais sobre a sua irmã do que você imagina." O homem, com a voz grave, parecia conhecer todos os segredos ocultos, e isso fez o coração de Ricardo disparar. As palavras cortaram como facas. Ele hesitou. "O que você sabe sobre Helena?" A voz dele saiu mais como um sussurro quase inaudível, sufocado pelo medo. "Ela não está morta. Não como você pensa. Helena fez uma escolha, e agora você vai pagar por isso. É hora de revelar quem você realmente é." O encapuzado avançou, a arma reluzindo sob a luz do estúdio. Ricardo olhou para Tiago, que estava paralisado, os olhos arregalados de terror. "Fique atrás de mim", ele ordenou. Sua voz firme, mas o coração acelerado tingia cada palavra de desespero. O pânico estava se espalhando como um vírus. Sem aviso, o encapuzado puxou um cordão do pescoço, e o que estava pendurado nele fez Ricardo congelar. Era o mesmo pingente que Tiago usava. Ele olhou de Tiago para o homem e depois para o pingente novamente, seu mundo virando de cabeça para baixo. "Como você?" Foi tudo o que conseguiu dizer, a mente confusa. "Tiago, não!" O menino estava em choque, a expressão de medo transformando-se em dúvidas angustiantes. Mas o encapuzado só sorriu. Um sorriso que me parecia há muito ensaiado. "Ele vai descobrir. A verdade é um fardo que não se pode carregar para sempre." A cena estava prestes a se desdobrar em algo que Ricardo não se atrevia a imaginar. As peças do quebra-cabeça viravam em sua mente, mas o rosto de Tiago estava se apagando. A excitação de um segredo, algo sombrio se formando nas sombras. Então, antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou novamente. Uma explosão de luz invadiu o estúdio.
As janelas se estilhaçaram como vidro quebrando sob pressão, e a força do impacto jogou todos para trás. O que era caos virou uma nova realidade. Sussurros e gritos ressoavam, e enquanto a fumaça envolvia a sala, Ricardo viu Tiago sendo puxado por um dos encapuzados, que estava agora prestes a desaparecer na confusão. Tiago! A voz de Ricardo era um grito agonizante. Mas as sombras engoliram o menino. O último vislumbre que teve dele foi o olhar de desespero, uma imagem marcada em sua mente. Ricardo se levantou, a adrenalina subindo e sem saber o que fazer. As palavras de Ernesto ecoavam na cabeça dele. Você vai perder tudo. E com a verdade sobre Helena agora em jogo, tudo parecia mais confuso do que nunca. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse, mas a certeza de sua perda foge como fumaça entre os dedos. A luta estava em aberto, e a revelação do que realmente estava acontecendo poderia não ser o que ele imaginava. Ele só tinha uma certeza: Tiago precisava voltar. Mas o que estava por trás dessa reviravolta chocante? A busca pela verdade agora se tornara uma corrida contra o tempo. E quem ele realmente confiava? Ricardo sentiu a adrenalina inundar seu corpo, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. O barulho da explosão ainda ecoava nos seus ouvidos. Ele moveu-se rápido, buscando um espaço para se esconder. O estúdio de culinária, que representava uma segunda chance para ele e Tiago, agora se tornara um terrível campo de batalha. Tiago, ele gritou novamente. Mas a resposta do garoto ficou presa na confusão. Ricardo olhou em volta, tentando localizar o menino, mas o pânico estava tomando conta. Os homens encapuzados moviam-se como sombras, e a fumaça tornava o ambiente irrespirável. Então, em meio ao caos, uma figura familiar surgiu por trás de um dos encapuzados. Era Helena. O coração de Ricardo parou. Nenhuma lógica fazia sentido. Como ela podia estar ali? Ele havia passado anos enterrando seu desaparecimento, e agora ela aparecia, como um fantasma de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Helena, ele chamou, surpreso, mas a expressão dela era sombria, e os olhos não tinham a luz que ele lembrava. Ela olhou para ele, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar, como se estivesse lutando contra algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A atmosfera estava carregada de tensão. Ricardo, você não entende, é uma armadilha, ela gritou, com a voz ecoando entre as paredes quebradas. O tempo parou. Querem fazer de Tiago uma peça no jogo deles. O mundo ao redor parecia desmoronar de novo. O que você está dizendo? Você sabe onde ele está? Ricardo perguntou desesperado, quase sem fôlego. Ele precisava de respostas. Ele precisava encontrar Tiago. Fique longe, Ricardo. Você não sabe o que pode acontecer. A voz dela estava carregada de urgência e medo. Um dos homens encapuzados se aproximou, exigindo atenção, e Ricardo viu Helena se encolher, como se estivesse fugindo de um monstro. O homem puxou a capuz para trás, revelando um rosto que fez o sangue de Ricardo gelar. Era Ernesto, com um sorriso malicioso. Que surpresa ver você aqui, Helena. Achei que estava morta. Mas é bom ver que você ainda tem um bom valor para nós. Em que jogo vocês dois estão jogando? O tom desdenhoso dele parecia estrangulá-lo. Ricardo sentiu que o chão parecia se abrir sob seus pés. Não! Era você! Você a levou! Você fez isso! Gritou, a raiva pulsando em suas veias. Não apenas eu, querido irmão. Você também. A verdade é que você nunca soube e nunca quis saber. Você estava muito ocupado vivendo sua vida de luxo,
enquanto eu e Helena, bem, éramos deixados para trás. A voz de Ernesto era como veneno, cada sílaba carregada de rancor. O ar ficou pesado de revelações, e a mente de Ricardo começou a girar. Ele olhou para Helena, tentando decifrar a expressão dela. O que ela sabia? Como ela estava envolvida? Você não pode deixar o garoto comigo, Ricardo. Ele é a chave. E você? Ernesto olhou para a arma em suas mãos e para o caos ao seu redor. Você? Você só ficará no caminho. Helena, diga-me que não é verdade. Ricardo implorou, seu coração afundando sob o peso da desilusão. Ela hesitou, mas a verdade estava nos olhos dela. Ricardo, eu precisava fazer escolhas. Escolhas difíceis. A desconexão entre eles era tão palpável. Um fardo que se acumulava há anos. E Tiago, onde ele estava? Um estalo cortou o ar e uma porta se abriu ao fundo. A luz ofuscante revelou figuras armadas, não homens encapuzados, mas policiais. Ricardo sentiu um golpe de esperança e desespero. A luta estava apenas começando. A verdadeira natureza das relações estava à flor da pele. Quem era seu inimigo? Quem era seu aliado? E, principalmente, onde estava Tiago? Mantenha calma, um policial gritou, mas os ecos da verdade atingiam Ricardo como um furacão. A batalha se desenrolava, o passado atormentava, e a possibilidade de perder tudo parecia cada vez mais real. Quem realmente estava lutando pela verdade? E quem poderia ser considerado amigo? As perguntas ecoavam na mente de Ricardo, enquanto o caos ao seu redor explodia em um jogo mortal. E ele não tinha ideia de como tudo terminaria, ou se algum dia acabaria. Ricardo sentiu o coração disparar enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Os policiais entraram, mas a pele de Ernesto parecia brilhar com uma luz própria. Um sorriso cruel e confiante, dando-lhe ares de controle. Helena estava ali, a imagem do que pensava ter perdido, mas lhe restavam dúvidas, e a percepção de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Antes que pudesse entender tudo, um estalo profundo ecoou, e a porta de entrada voou pelos ares, batendo com força contra a parede. Uma explosão de fumaça e destroços tomou conta do ambiente, como se todo mundo ao redor estivesse desmoronando. Ricardo mal teve tempo de reagir. Ele viu Helena, a expressão dela misturando medo e determinação, e gritou: "Fique perto de mim." Mas tudo aconteceu rápido demais. Uma sombra, um encapuzado, passou por ele, se jogando na direção de um dos policiais. Um grito rasgou o ar. O policial caiu sem vida, francamente, disparado por uma bala que tinha como alvo o caos total. Ricardo sentiu um tremor violento na sua espinha. O horror estava diante dele. "Fuja!" ele gritou para Helena, que paralisou, os olhos vidrados. Mas não era a amizade que a mantinha ali. Era outra coisa. Então ele viu o pingente no pescoço da mulher, o mesmo que estava em Tiago. "Helena, como você?" Nesse momento, o cenário mudou. De repente, Ernesto levantou-se, com um poderoso dispositivo em mãos, brilhando com um misterioso brilho vermelho. "Você não sabe, Ricardo. Essa é a sua oportunidade. Aliás, você ainda acredita que está fazendo tudo isso por Tiago? A verdade é que o garoto é apenas uma moeda de troca." Cada palavra que saía da boca de Ernesto parecia uma facada. Ele virou-se para o público, como um maestro diante de uma orquestra prestes a tocar a sinfonia do caos. "Sem Tiago, Helena, você não tem nada. E sem saber o que todos nós sabemos, você está condenada."
Uma onda de confusão tomou conta de Ricardo. O que ele estava ouvindo? Uma moeda de troca? Ao olhar para Helena, ele percebeu que havia um entendimento sombrio nos olhos dela. Você tem que entender. Não era só essa vida que queríamos. Nós trilhamos um caminho que você se recusa a ver. A explosão da porta não significava liberdade, mas uma conspiração. Um plano maior e mais obscuro do que ele jamais poderia imaginar. Você e Ernesto, vocês sabiam de tudo, não é? O choque na voz de Ricardo era palpável. O nó na garganta apertava. O que mais estava por trás desse quebra-cabeça? Nesse instante, outras figuras surgiram, deixando a sala mais bagunçada e arrasada. As sombras se dissipavam e revelavam mais encapuzados, agora armados. Mas uma figura familiar se destacou no meio. Era Tiago, segurando o objeto brilhante nas mãos, a luz refratando-se de maneira ameaçadora. O garoto olhou ao redor, sua expressão um misto de determinação e confusão. Eu não sou uma moeda de troca, Ernesto. Ninguém vai me usar. Afirmativa devastadora. Uma rocha num mar turbulento. Ricardo se deu conta de que a relação entre eles estava prestes a mudar. Tiago não era só um garoto em dificuldades. Ele era a chave. Ernesto e Helena trocaram olhares, um entendimento silencioso entre eles. O que você realmente está escondendo, Helena? Ricardo interrompeu, o coração na garganta. Quem somos nós nessa história? E nesse momento, um barulho ensurdecedor deixou todos sem ar. Tiago ativou o objeto, liberando um clarão que fez todos recuarem, inclusive os encapuzados e até os policiais. O chão tremeu, e em um instante, tudo parecia parado. Quando a luz se dissipou, Tiago estava ao centro, o garoto marcando o espaço não mais apenas como um menino de rua, mas como uma figura de resistência. Vocês não vão me usar. Eu sou mais do que isso. Mas tudo o que Ricardo pensou foi no que estava por vir. As verdades interligadas, os segredos despedaçados, as lealdades em questão. O pano de fundo distorcido era agora invisível. E o que antes parecia claro cometia um erro. O futuro deles dependia não de escolhas passadas, mas das revelações que iam surgindo. O que eram todos aqueles laços realmente representavam? E que novos dilemas seriam lançados a partir daquele momento? Essa luz poderia ser libertadora ou devastadora. Ricardo não tinha a menor ideia do que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa. Ele precisava se livrar das sombras que ameaçavam devorar tudo o que construíram. O brilho intenso do objeto nas mãos de Tiago cortou o ar pesado de tensão e caos. Ele parecia um farol em meio à escuridão. Mas a verdade é que Ricardo se sentia mais perdido do que nunca. Tiago, o que você está fazendo? Sua voz estava carregada de desespero. Eu sou mais do que uma moeda, ele repetiu, a determinação brilhando em seus olhos. Mas em seu coração, Ricardo sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. O silêncio, embora ensurdecedor, pairava como um aviso, uma advertência de que o jogo estava prestes a mudar. Nesse instante, um tremor passou pelo chão, fazendo todos os presentes perderem a concentração. Helena tentou se aproximar do garoto, mas Ernesto a impediu. O olhar dele era gélido. E calculista? Você não pode impedir o que já foi decidido. Ninguém pode. Uma onda de pânico se espalhou, e a atmosfera estava carregada de uma mistura de medo e adrenalina. Então, com um movimento rápido, Tiago pressionou o objeto contra o chão. Uma luz ofuscante explodiu, cegando todos ao redor. O estúdio se iluminou, transformando-se em um mar de cores. E no centro disso tudo, algo incrível começou a acontecer. Ricardo estava perdido na luz. Quando seus olhos se ajustaram,
Ele viu a verdade. Os muros do estúdio pareciam rachar em duas direções, revelando algo nas sombras. Ele não conseguia acreditar no que via. Não era só caos, era um antigo esconderijo, um labirinto de segredos que fazia parte da vida deles. Tiago, onde você aprendeu a fazer isso? Ricardo gritou, mas a voz dele parecia distante. O garoto olhava fixamente para o que surgia, os olhos arregalados. Isso, Tiago murmurou, é o lugar onde guardamos nossas memórias. Memórias? Que memórias? A confusão batia naquele espaço, onde a luz e a escuridão se misturavam. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura familiar surgiu das sombras. Seus traços eram indistintos, mas ninguém menos que a mãe deles, Ana, havia aparecido, como em um pesadelo. Mãe? Ricardo mal conseguia pronunciar. O tempo parecia ter congelado e a realidade estava se despedaçando. Ana olhou diretamente para ele. Ricardo, você não pode confiar em ninguém. O aviso pesado pendia no ar. O mundo exterior parecia ruir enquanto ela continuava. Ernesto não é quem você pensa que é. Ele sempre teve planos para vocês. Todos ficaram em silêncio, o impacto das palavras ressoando. Ricardo sentiu um nó se formando em sua garganta. Ele havia odiado Ernesto por tanto tempo, mas aquilo mudava tudo. Helena estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mãe, isso não pode ser. O que ele quer de nós? Ela sussurrou, um misto de incredulidade e dor. Ernesto, agora com o brilho malicioso nos olhos, saiu do seu estado de congelamento. Ah, mamãe querida, você sempre foi tão ingênua. O que você vê como um sonho, eu vejo como uma oportunidade. Ele sorriu de forma atroz, revelando suas verdadeiras intenções enquanto proferia palavras que explodiram na sala como bombinhas. Eu não só me preocupei com o seu desaparecimento, mas sim com o que se esconde por trás dele. A verdade que você nunca quis ver. O sorriso de Ernesto se alargou, e o ar ficou carregado de uma tensão insuportável. A compreensão atingiu Ricardo como uma ráfaga de vento. O que ele pensou que era uma rivalidade familiar se tornava um jogo pela sobrevivência de algo muito maior. Mas o que era isso? Ele olhou para Tiago, que estava ali no meio de tudo, agora não apenas como um garoto perdido, mas como um elemento central dessa teia, algo que Ernesto queria manipular. Tiago, foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer, a mente girando. Como tudo isso estava conectado? E, principalmente, qual era o papel de todos nisso? A conexão entre eles era mais profunda do que imaginaram. As revelações estavam apenas começando, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais turva. Então, no meio daquele tumulto, Tiago olhou para Ricardo, e algo nos olhos dele fez Ricardo entender. O garoto era a chave não apenas para a verdade, mas para uma libertação que ele desconhecia. Assim, enquanto os segredos se desenrolavam na luz brilhante diante deles, a pergunta permanecia: quem realmente era Tiago? E quanto mais ele sabia sobre todos eles? O choque da revelação pairava sobre eles, como uma tempestade prestes a explodir. E eles estavam prestes a descobrir que o que consideravam segurança era, na verdade, uma armadilha. As sombras escolares e revelações familiares se entrelaçavam, empurrando-os para um futuro incerto. A batalha não havia terminado, mas a luta para desvendar a verdade apenas começava. O brilho intenso do objeto nas mãos de Tiago cortou o ar pesado de tensão e caos. Ricardo sentiu que tudo estava em jogo.
Tiago, o que você está fazendo? Sua voz estava carregada de desespero, mas o garoto permanecia firme, determinado a se tornar mais do que uma peça nesse jogo. Eu sou mais do que uma moeda, ele repetiu, a coragem transbordando de seus olhos. O silêncio que se seguiu parecia pesar, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. O olhar de Ricardo para Tiago misturava desespero e esperança, como se o destino dos dois estivesse conectado em um fio muito mais frágil do que ele poderia imaginar. Ernesto sorriu, um sorriso torto que refletia prazer em ver a agonia dos outros. Você realmente acha que esse garoto pode mudar algo aqui? Ele não sabe nada do que está em jogo. As palavras dele foram como facadas, cravando ainda mais fundo as preocupações no coração de Ricardo. Mas não havia tempo para hesitações. Tiago, decidido, pressionou o objeto contra o chão. No exato momento em que a luz ofuscante explodiu, o estúdio parecia vomitar segredos. As paredes reluziam, e um estrondo ecoou no ar. E então, diante de todos, a verdade sobre o passado começou a se desenrolar. De repente, naquele clarão de luz, uma visão chocante surgiu. Uma cena do passado, como um filme que estivesse prestes a ser exibido. Todos pararam, o coração na garganta. Era uma gravação de uma conversa entre Helena e Ernesto anos atrás. O que parecia ser uma simples reunião se revelava um encontro sombrio. Você precisa entender, Helena. Nós temos que proteger nosso legado. Ele precisa desse garoto, dizia Ernesto. As palavras dele cortadas pela própria ambição. Ricardo congelou. Era uma conexão que nunca esperou ver. O olhar de Helena se tornava sombrio enquanto ela respondia. Ele não é apenas uma peça. Ele é uma vida. Ele é o futuro. A nossa família. Antes de ele se tornar nossa moeda, devemos garantir que saiba o seu lugar. Ernesto insistia, revelando um lado cruel que Ricardo nunca havia percebido. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que isso significava? E tudo isso em nome de um legado? O ar ficou pesado e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. Era uma armadilha. A lealdade de Helena estava em questão. Eram eles que estavam manipulando tudo, mesmo com sua dor. Que legado é esse, Ernesto? Você acha que trata o menino como propriedade? Ricardo rugiu, enfrentando as sombras que agora pareciam se aproximar. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. No meio da luz e da confusão, uma voz, estrondosa, irrompeu. Chega! Era a mãe deles, Ana, mas não era como antes. Ela apareceu não como uma alma perdida, mas como uma figura poderosa, cercada por uma aura que ficava mais intensa a cada palavra. Helena, você não é quem você pensa que é. E Ricardo, você também. A verdade que carregam é uma mentira fabricada. As palavras de Ana cortaram o ar como um raio, e o impacto foi devastador. A sala pareceu tremer. Ricardo olhou para a mãe, tentando entender. O que você quer dizer? Como assim? Nunca nos abandonou. A confusão e a dor eram visíveis nos olhos dele. Foi para proteger vocês. Há mais em jogo aqui do que você pode imaginar. Ernesto não é só seu ex-sócio. Ele é seu irmão. A revelação pairou no ar. E Ricardo sentiu o mundo, abaixo de seus pés, desmoronar como um castelo de cartas. Não, isso não pode ser verdade. O grito de Ricardo ecoou, cheio de descrença. Como tudo isso era possível? E o que mais estava escondido? Tiago olhou para eles, a expressão tensa.
A batalha por suas vidas e pela verdade agora parecia muito mais complexa do que poderiam imaginar. Como eram todos parte de uma teia tão intrincada? E agora? Como ficariam depois de tantas revelações devastadoras? Ricardo sentiu o peso da responsabilidade. As linhas de lealdade estavam mais turvas do que nunca, e ele precisava encontrar uma saída. O passado os unia. Mas o futuro? O futuro estava em suas mãos, e ele tinha que decidir. Seria um caminho de libertação ou condenação? O eco das palavras de Ana reverberava em sua mente, e a última pergunta pairava: até onde eles estariam dispostos a ir em nome de um legado que muitos buscavam, mas poucos compreendiam? A verdade ainda estava se desenrolando, e a linha entre o bem e o mal tornava-se progressivamente mais tênue. Ricardo olhou para a mãe, tentando entender. As palavras dela eram como um eco doloroso, e a verdade dava voltas dentro da cabeça dele. Ernesto não é seu ex-sócio, ele é seu irmão. O que isso significava? O mundo pareceu desmoronar. Cada respiração dele era um desafio, uma avalanche de confusão e dor, apertando seu peito. Helena estava em choque. Mãe, isso não pode ser verdade. Ela gritou, segurando a cabeça como se as palavras dela pudessem fisicamente afastar a verdade. Mas a luz brilhante do objeto em Tiago só aumentava a tensão. A energia no ar parecia pulsar, e todos na sala estavam presos entre o passado e o presente, a verdade e a mentira, como se o chão sob eles estivesse desaparecendo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um alarme escandaloso soou na sala, cortando a tensão como um golpe de faca. Os policiais, que chegaram como anjos da justiça, agora estavam agindo como marionetes, suas vozes se elevando em um crescendo de confusão. Fiquem todos onde estão. Isso é uma operação de resgate. Ricardo piscou atordoado, olhando para os policiais, e em um movimento repentino, Tiago gritou: "Cuidado!" Um das figuras armadas que tinha se escondido atrás da porta avançou disparando uma arma. O tiro ecoou na sala, ressoando como um trovão. O coração de Ricardo parou. Tiago! Ele viu o garoto se jogar para o lado, mas a cena estava se desenrolando em câmera lenta. A bala atingiu Helena, que caiu para trás, os olhos arregalados. Não! O rugido de dor e desespero explodiu dos lábios de Ricardo, enquanto ele correu para ela, as pernas parecendo pesadas como chumbo. Ana gritou, mas a voz dela se perdeu sob o som do caos. O pânico tomou conta da sala, enquanto os policiais lutavam para controlar a situação. Tiago, paralisado, olhou para tudo aquilo em estado de choque, e isso cortou o coração de Ricardo. Com um esforço, ele se lançou em direção a Helena, que estava caída no chão, uma expressão de dor e surpresa no rosto. "Helena, fique comigo, por favor." A mão dela tremia, enquanto ela tentava pressionar a ferida, mas o sangue começava a escorrer. Era vermelho e quente, a visão gritante de uma vida em risco. "Ricardo." Ela murmurou, os olhos perdendo um pouco do brilho. "Eu." As palavras dela eram sussurros, enquanto tudo parecia estar caindo em um turbilhão de desespero. O espaço ao redor deles ficou pequeno, sufocante, e ele sentiu que sua própria vida estava por um fio. De repente, Ernesto, que estava em estado de choque, olhou em volta, percebendo que havia perdido o controle. "Vá! Vamos sair! Não podemos ficar aqui!" Ele gritou, enquanto a atenção dos policiais se voltava para a bagunça total que havia se formado.
A palavra de impulso queimava na garganta de Ricardo. Como ele poderia deixar Helena? Como podia deixar tudo isso acontecer? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Tiago deu um passo à frente, segurando o objeto brilhante, agora emitindo uma luz ofuscante. Não, não vamos deixar assim. Isso tudo tem que acabar. Ele gritou num tom que parecia ecoar na sala. Mesmo cercado pelo caos, seu pequeno corpo estava cheio de determinação. E então, como se um cordão invisível o conectasse ao passado, ele começou a falar. Eu não sou só uma moeda. Eu sou a chave. A luz do objeto ficou mais intensa, como se respondesse à afirmação do garoto. E numa fração de segundos, tudo mudou. A sala começou a tremer, as paredes vibrando, e a realidade se distorcia ao redor deles. A luz explodiu, e de repente tudo se apagou. E quando Ricardo abriu os olhos, ele não estava mais no estúdio de culinária. Ele estava em um lugar diferente. Mas o que havia acontecido? O que se passava? O coração dele batia mais rápido do que nunca, e o sentimento de que algo monumental havia mudado parecia pairar no ar. Os rostos de Helena e Tiago estavam sumidos, e ao invés disso, ele viu um reflexo em uma superfície, um reflexo que o fez gélido, a imagem de seu pai, um homem que todos pensavam estar morto. Os olhos de Ricardo se arregalaram, a mente girando. O que isso significava? O passado não estava enterrado, estava vivo. A luta tinha só começado, e a verdade que todos buscavam estava mais distante do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo, murmurou uma voz familiar. Mas ele não estava preparado para encarar o que isso poderia significar. O que mais estava por vir? Ricardo olhou fixamente para a figura de seu pai, o homem que todos pensavam estar morto. O coração dele disparava. Pai? Ele não conseguia acreditar no que via. O olhar grave do homem era intenso, quase como se pudesse ver através de Ricardo, adentrando sua alma. Você precisa entender, Ricardo. As palavras do pai eram como um eco distante de um pesadelo que ele não sabia que estava vivendo. Sobre o que você está falando? Ele gaguejou, a mente confusa, tentando conectar os pontos. Por que agora? Por que aqui? A tensão era palpável. E a expressão dos policiais se transformou numa mistura de surpresa e cautela. Ana, a mãe, olhou para o homem que um dia amou, um amor que parecia ter se dissipado com os anos e os segredos. O que você está fazendo aqui? Por que agora? A voz dela estava estrangulada, a dor e surpresa despedaçando seu tom suave. Eu não pude ficar longe. Precisava proteger vocês, ele respondeu, sua voz ressoando com uma urgência que fez todos pararem. Mas de repente, um som estrondoso cortou a atmosfera tensa. Um novo grupo de encapuzados entrou pela porta destruída, armados e prontos para a batalha. Era um cenário de guerra. Não se mexam, gritou um deles, gesticulando com a arma. O caos voltou a reinar. Ricardo sentiu o pânico aumentar. A única coisa que importava era proteger Tiago. Mas o garoto estava sem reação, paralisado com tudo o que estava acontecendo. Um impulso avassalador correu por Ricardo. Ele sabia que tinha que agir. Tiago, vem aqui! Ele gritou, mas o garoto estava imerso na confusão. Não! Não se aproxima. O pai de Ricardo avançou, estendendo a mão. A conexão entre pai e filho estava mais forte do que nunca, mas a situação ficava cada vez mais arriscada. De repente, algo inesperado aconteceu. Tiago, em sua determinação,
ergueu o objeto brilhante de novo. Chega! Ele gritou, e uma luz ofuscante explodiu na sala. Ricardo tampou os olhos, mas sentiu um poder vindo daquela pequena figura. Esse era o momento. Quando a luz diminuiu, a sala ficou em silêncio, mas o silêncio foi rompido por um grito. O uniforme de um dos homens encapuzados começou a brilhar, transformando-se em um vermelho pulsante, e em um instante uma voz ecoou, profunda e sintetizada de dentro dele. Atenção! Inimigos detectados! Todos olharam perplexos. O homem encapuzado estava se transformando diante deles, e em um movimento rápido ele se virou, e a máscara derrapou. O rosto era familiar para Ricardo, um rosto que sempre carregou um peso na memória. Ernesto, ele gritou, a nova revelação cortando o ar. Mas não era apenas Ernesto. Ele estava trabalhando com pessoas que Ricardo nunca esperaria ver. Aliados do passado que ele achava que estavam longe. Estamos juntos, Ricardo, disse um dos novos aliados. Era um ex-parceiro de sua família, alguém que havia sido deixado para trás nas sombras. Você não entende. Temos que unir forças. Aquele momento desfez tudo o que Ricardo pensava saber. Os laços familiares, que ele acreditava que existiam, estavam se rompendo e se redefinindo em uma nova realidade. O que está acontecendo? O que vocês querem? Ele gritou, a raiva tomando conta. Queremos o legado, Ricardo. O que Helena e você não sabiam é que a verdade sobre o que somos vai além da sua imaginação. Ernesto gritou, seu tom carregado de desprezo e ambição. Então, tudo escureceu de novo. A luz do objeto de Tiago começava a piscar, parecendo conectar-se com algo que eles ainda não compreendiam. O futuro estava ali, naquelas paredes, e a revelação de tudo que eles tinham vivido estava prestes a explodir em um novo entendimento. Quem somos nós realmente? Ricardo perguntou, olhando para aqueles rostos confusos e inseguros. A verdade estava em chamas, fervendo sob a superfície. E cada resposta levava mais perguntas. Com tudo o que estava prestes a acontecer, as alianças questionadas, as verdades ocultas e a revelação de que tudo o que sabiam estava em jogo. O que mais estava prestes a mudar? O peso do destino se acumulava. Eles tinham agora que decidir o que fazer. E mesmo assim, uma nova reviravolta estava a um passo de mudar tudo novamente. E Ricardo não tinha certeza se estava preparado para a próxima onda de choque que se aproximava. O chão tremia sob os pés de Ricardo, e o caos tomou conta da sala. O brilho do objeto nas mãos de Tiago parecia trazer um poder desconhecido, enquanto a figura do pai observava tudo com um olhar que misturava apreensão e amor. Ricardo, confie em vocês. É o único jeito de parar isso, disse o pai, agora mais presente do que nunca. Parar o quê? A raiva de Ricardo estava clara. Ele não sabia em quem acreditar, e cada palavra soava como uma traição. O estúdio estava em estado de guerra, e no centro dele estava o futuro que tinham que proteger. Helena estava caída no chão. Algumas lágrimas escorriam por seu rosto. Ricardo, lembre-se do que discutimos, sobre nossa família, murmurou, com esforço. Ele olhou para ela e, naquele momento, percebeu que a luta não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre quebrar correntes que prendiam sua família a um passado sombrio. Eu nunca soube que éramos assim. Ricardo hesitou. Ele se virou para Tiago. O garoto estava ali, firme, dando passos à frente com a luz brilhando em suas mãos. A coragem dele era contagiante, e fez Ricardo acreditar que a esperança ainda existia.
Seja o que for que Ernesto esteja planejando, nós não vamos permitir, Tiago gritou, sua voz ressoando com uma força que parecia atravessar as paredes. É hora de tomar o controle. Não deixaremos que ele faça isso conosco. O apelo do garoto provocou uma onda de determinação em Ricardo e Helena. Ela se esforçou para se levantar, o olhar agora mais decidido. Juntos, nós podemos, disse ela, enquanto o eco dos passos dos encapuzados se aproximava, criando um limiar entre o passado e o futuro. Sim, juntos, Ricardo concordou, ajustando sua postura. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha Tiago, Helena e agora até seu pai, todos ali por um único propósito. A luz do objeto começou a brilhar intensamente, refletindo mais do que apenas um poder. Refletia cada um deles e tudo pelo que haviam lutado. Vamos fazer isso, Tiago gritou, e a combinação de vozes ecoou pela sala. As abstrações da luta familiar tornaram-se cada vez mais palpáveis. O medo da sombra se dissipou, e em seu lugar um novo propósito surgiu. Eles estavam prontos. Ricardo se adiantou, e a chama de determinação acendeu em seus olhos. Ernesto viu a mudança e hesitou. Você realmente acha que pode parar o que já está em movimento? Ele desafiou. Mas sua confiança parecia balançar. Não somos mais suas peças, respondeu Helena, a voz da família, e a luz se intensificou ainda mais, iluminando cada canto da sala. Os encapuzados hesitaram, e a vibração da energia criava uma barreira ao redor do grupo. E então, tudo aconteceu de uma vez. O brilho sacudiu a sala e a luz explodiu, envolvendo tudo em uma tempestade de cores. Ricardo não viu o que aconteceu a seguir, mas sentiu. Sentiu o peso da verdade, da dor, da perda e, finalmente, da libertação. Um grito ecoou, e quando a luz começou a se dissipar, ele percebeu que estava de volta ao estúdio, mas com tudo mudado. Tiago e Helena estavam ao seu lado, e Ernesto estava no chão, agora sem seu poder. Por quê? O que aconteceu? Ele sussurrou, confuso, sua arrogância desmoronada. Você perdeu, Ernesto, e nós encontramos nosso caminho, disse Ricardo, com uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que aquilo não era um final completo, mas era um passo, uma nova chance de reconstrução. Tiago sorriu levemente. Não sou só uma moeda, sou mais do que isso. E nós somos uma família, completou Helena, segurando a mão de Ricardo. Naquele momento, tudo se sentiu mais leve. A tempestade havia dado espaço à calmaria. Mas o que viria agora? O caminho estava aberto, mas cheio de perguntas. E, apesar do alívio da batalha vencida, o futuro ainda era incerto. Que novos desafios os aguardavam? E enquanto a história dele se desenrolava, uma nova jornada estava a um passo de começar. Agora, amigos, este é o momento de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a seguir em frente. Não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final inesperado. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos continuar a explorar as histórias que nos conectam.